E na consulta de hoje, nós vamos falar sobre uma doença que é, olha que espanto, a principal causa de incapacidade no mundo, sendo a que mais mata os brasileiros. E ela pode ocorrer em qualquer idade e é cada vez mais comum entre os jovens. Eu estou falando do temido AVC, o acidente vascular cerebral, e na consulta de hoje nós vamos esclarecer como, quando e por que ele acontece. E para tanto, eu convido a doutora, imagina, é uma menina, doutora em neurologia pela Universidade Federal de São Paulo, que tem especialização em doenças cerebrovasculares, neurointentivismo pela Universidade de Harvard. Nossa Senhora! Gisele, você é tudo isso? Gisele Sampaio Silva. Olha que coisa mais bonitinha. Muito novinha, Gisele. Doutora, obrigado por ter vindo, querida. Muito obrigado, viu? Isso deve ser vocação mesmo, né? E talento, porque olha, neurologia é uma coisa tão complexa. Meu Deus do céu, eu sou biólogo, eu tenho... Você me falar em histologia, você falar em qualquer célula ligada a neurônio, eu já estou correndo de medo. Meu Deus do céu. Gisele, o acidente vascular cerebral é a doença que mais mata brasileiros, é isso que eu ouvi? Isso, Rony. Poucas pessoas comentam sobre isso. Felizmente, o Ministério da Saúde, o governo, tem feito grandes esforços para a conscientização da população sobre o acidente vascular cerebral. Então, se fala muito em doenças como AIDS, como câncer, mas, na verdade, a maioria dos brasileiros morre de acidente vascular cerebral. Olha, nós temos aqui Queria que você visse junto comigo dois esquemas em relação ao acidente vascular cerebral que o pessoal vai passar para a gente. Roda, criançada. Aí, ó. O isquêmico e o hemorrágico, os dois. Isso, então esse esquema exemplifica muito bem os dois subtipos de acidente vascular cerebral. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico, que é o mais comum, ele acontece quando uma artéria é ocluída, então uma parte do cérebro deixa de receber sangue e, por consequência, oxigênio. Ele é o mais comum, 80% dos acidentes vasculares cerebrais são isquêmicos. E os outros 15% a 20% são hemorrágicos, que a figura mostra muito bem, é quando rompe uma artéria para dentro do espaço da calota craniana, então vaza, extravasa sangue para dentro do cérebro, sendo o acidente vascular cerebral hemorrágico. Qual é o mais complicado? Ambos podem ser bem complicados, Rony, depende da artéria que está acometida. O acidente vascular cerebral hemorrágico, ele é mais letal, então ele é mais grave na fase aguda, ele mata mais, mas ele é menos frequente. Então, e o acidente vascular cerebral isquêmico, ele pode também ser bastante grave, depende da artéria que está ocluída. Olha, esta semana, exatamente na terça-feira, nós estamos na quinta, o irmão de um amigo meu, de 30 e poucos anos, teve um AVC e faleceu. Quando você falou, quando se fala em isquemia, ou mesmo um AVC, a gente imagina sempre uma pessoa com mais idade. Quer dizer, um menino, para mim, um menino de 30 e poucos anos, teve e foi uma coisa absolutamente letal. E você vê que, talvez eu, com a minha experiência vivencial, por ter visto isso ter acontecido, posso de alguma maneira corroborar com essa história, porque não é só com gente de idade, não. Meu Deus do céu. E a gente sabe, quer dizer, tive que ler um pouquinho sobre isso, mas 70% dos pacientes não retornam ao trabalho depois da doença. E no mínimo 50% dessas pessoas fica dependente de alguma forma, né? Eu sei que isso causa sequelas, muitas vezes, incorrigíveis. Quais são essas principais sequelas? Então, um acidente vascular cerebral pode deixar sequelas desde uma dificuldade para se movimentar, então a sequela de paralisia... A sequela motora é a mais comum. É a mais comum. Então, a apresentação clínica, inclusive, depois acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, do acidente vascular cerebral, inclui uma paralisia súbita. Então, muitos pacientes não melhoram dessa paralisia e ficam permanentemente sem conseguir andar, por não conseguir movimentar. O mais comum é que não consiga movimentar um lado do corpo. Mas as sequelas, elas podem ir desde uma dificuldade
dificuldade para compreender a linguagem, uma dificuldade para falar, para deglutir, então uma dificuldade para controlar funções autonômicas, como por exemplo urinar. Então tudo isso pode fazer parte dependendo da artéria que está acometida e da região do cérebro que sofreu com AVC. Eu soube que tem um caso de um garoto, quer dizer, eu não sei se até que ponto isso é verdade, que tinha uma menina, 28 anos, né? Que teve um AVC e não teve nenhuma sequela. Existe algum perfil do paciente que possa atravessar auspiciosamente um acidente desse? Sim. Então, felizmente, primeiro é bom que a gente comente que é uma doença que tem tratamento. Então, o acidente vascular cerebral isquêmico, se for tratado nas primeiras horas do início dos sintomas, a gente pode, muitas vezes, consegue reverter completamente os sintomas da doença, dissolvendo aquele coágulo que está obstruindo aquela artéria. Tá. Para isso, a pessoa precisa chegar muito rápido ao hospital. A gente tem um tempo para agir com medicações e às vezes até que tempo é esse? 4 horas e meia do início dos sintomas. Então, no máximo? No máximo, para a gente poder tratar com medicação. Até 8 horas do início dos sintomas, a gente tem a possibilidade de tratar com procedimentos de cateterismo. Sei. Então, e realizando esses procedimentos, a gente aumenta bastante a chance do paciente sair ou sem sequelas ou com pouquíssimas sequelas. Então, é uma doença que tem tratamento hoje em dia. Tem fatores de risco, naturalmente, né? Sim. É verdade que o anticoncepcional, ouvi isso, é mito ou é verdade que o anticoncepcional pode ser causador de AVC? Eu acho que essa é uma pergunta importante porque as pessoas se preocupam com os fatores de risco mais pitorescos, como o anticoncepcional e doenças que a gente vê acontecendo em jovem. Mas é importante a gente entender, muitas pessoas até acham que essa nomenclatura acidente vascular cerebral é uma nomenclatura ruim, porque não é um acidente. Na verdade, é uma coisa que pode ser prevenível e se você tratar os fatores de risco. Tá. Que são principalmente ter hipertensão arterial, é o principal fator de risco para o AVC. E aí outros fatores de risco incluem diabetes, então quem tem diabetes tem que controlar, obesidade, para o acidente vascular cerebral isquêmico, arritmia cardíaca, como uma arritmia chamada fibrilação atrial. Essas doenças, se tratadas adequadamente, elas podem prevenir o AVC de acontecer, que é o mais importante. No caso do anticoncepcional, Rony, funciona assim. O anticoncepcional, ele pode, em algumas pessoas, facilitar a coagulação do sangue. Então, não é toda mulher, obviamente, que toma anticoncepcional que está exposta a esse risco. A gente pressupõe que seja alguém que já tenha um defeito genético de coagulação, que usando o anticoncepcional acaba cursando com manifestação de trombose, que pode ser o acidente vascular cerebral. Interessante, você já respondeu uma parte de uma pergunta que eu ia fazer, é se o AVC pode ser evitado. Agora, claro que deve ter uma sintomatologia, você me falou que deve ser procurado no máximo em 4 horas e meia um socorro médico. Mas o que as pessoas precisam saber para correr logo para um socorro? Então, os sintomas mais comuns do acidente vascular cerebral são, a primeira característica é que é súbito. Então, o paciente está bem num momento, num segundo seguinte ele tem o sintoma. A mais comum, como a gente discutiu, é a paralisia, que frequentemente acontece de um lado só do corpo. Pode acontecer dificuldade para falar, dificuldade para compreender a linguagem escrita, dificuldade para enxergar, então, principalmente metade de um campo visual. Tontura importante, pode ser um sintoma de AVC, assim como dor de cabeça fora do padrão que a pessoa usualmente sente. Então, uma dor de cabeça súbita e muito forte pode ser um sintoma de acidente vascular cerebral também. Corre, né? Corre, não pode esperar. Não pode esperar melhorar, não pode tentar falar com o médico em casa, tem que procurar um serviço que possa dar assistência médica imediata àquele paciente. Você disse que os acidentes vasculares têm tratamento. Quais são? No caso do acidente vascular cerebral isquêmico, o tratamento é uma medicação que consegue dissolver o coágulo que está entupindo a artéria. Então, se dado até 4 horas e meia do início dos sintomas e a artéria ela desobstrui, você consegue evitar a morte neuronal e muitas vezes deixar o paciente, às vezes com sequelas pequenas, às vezes sem sequelas. Com o cateterismo, a gente consegue chegar lá na artéria que está ocluída e, através do cateterismo, assim como se faz no coração, desobstruir aquela artéria. O acidente vascular cerebral hemorrágico, infelizmente, não tem um tratamento tão efetivo quanto a gente tem para o isquêmico, mas uma das coisas que faz diferença é colocar esse paciente numa unidade de terapia intensiva boa, de preferência com cuidados neurológicos específicos e um controle bem rigoroso da pressão arterial na fase aguda.
Não tem essa história de trepanação craniana, nada disso? Pode ser feita Pode. também. Para o acidente vascular cerebral hemorrágico, alguns casos precisam de procedimentos cirúrgicos. Os neurocirurgiões devem ser sempre envolvidos no tratamento do paciente com acidente vascular cerebral hemorrágico, porque procedimentos como colocar uma derivação ventricular, medir a pressão dentro do cérebro, podem ser necessários no acidente vascular cerebral hemorrágico. Eu coloquei essa questão pelo seguinte, Zé. Eu tenho um amigo muito engraçado, foi o meu primeiro baterista da minha primeira banda. E ele é cirurgião, é neurocirurgião. Chama-se Jorge Pagura. E ele já operou acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos. Não sei se você conhece o Jorge. Sim. Mas então ele já operou. Por isso que eu perguntei, volta e meia a gente está conversando sobre isso, né? Sim, muitas vezes a gente precisa realmente da intervenção rápida e precisa de um neurocirurgião para realizar procedimentos como evacuação do hematoma, colocar monitores da pressão intracraniana. O acidente vascular cerebral hemorrágico, ele requer um tratamento mais complexo ainda do que o do acidente vascular cerebral isquêmico. Agora, vocês, médicos, hoje saem apregoando uma coisa que eu acho maravilhosa, que é a medicina preventiva. Você falou que tem que se... Quem tem hipertensão, quem tem diabetes, quem tem obesidade... Agora, e quem não tem nada disso? Existe alguma forma de prevenção? Quando a gente analisa todos os acidentes vasculares cerebrais, mais ou menos 15 a 20% dos AVCs a gente não consegue descobrir exatamente a causa, né? Então, o que realmente a gente preconiza é que a pessoa procure conhecer os seus fatores de risco, porque muitas pessoas não conhecem que tem. Então, por exemplo, a hipertensão arterial, ela é um inimigo silente, ela pode cursar durante anos sem dar nenhum tipo de sintoma e a primeira manifestação ser um acidente vascular cerebral. Então, se a pessoa não tem uma assistência médica periódica, não procura um médico, uma assistência de saúde de vez em quando, ela não vai saber que tem hipertensão arterial. Então, tentar conhecer aí os seus fatores de risco, levar uma vida saudável, com alimentação saudável, fazendo exercícios físicos, é a maneira mais direta de evitar as doenças, tanto cérebro quanto cardiovasculares. E cuidados que a família deve ter quando o paciente sobrevive, mas fica com sequelas? Como é que a família deve agir? Um dos cuidados mais importantes é a gente entender que quem teve um acidente vascular cerebral tem risco de ter outro. Então, é um principal fator de risco para um segundo AVC é você ter tido o primeiro. Então, procurar assistência médica para identificar a causa do AVC e tratar adequadamente é muito importante. E a família precisa de uma estrutura para lidar com a sequela, isso vai depender muito do nível de sequela. Então, alguns pacientes têm sequelas mínimas, voltam a conseguir trabalhar, então é importante que eles estejam engajados num programa de reabilitação, então de fisioterapia, terapia ocupacional, isso muitas vezes ajuda muito. Quando as sequelas são muito graves, a família muitas vezes precisa adaptar o ambiente que o paciente vai ficar para receber um paciente com sequelas importantes, né? Então, adaptar o banheiro para que o paciente possa usar, ter uma cama às vezes hospitalar, e esses cuidados são muitas vezes muito bem vistos por um profissional que chama fisiatra, que consegue fazer aí o segmento desses pacientes e planejar uma reabilitação planejada em metas, em longo prazo para o paciente com AVC. Zé, eu estou impressionadíssimo contigo. Você é muito articulada. Obrigada. Muito jovem. E você associou o binômio que eu acho fundamental para qualquer ofício, a vocação e o talento. Estou muito contente de ter conhecido você. Volte quando você quiser. Impressionante. Essa pauta é tua, né? É impressionante, Samuca. Parece que faz televisão todo santo dia, essa moça. Muito, muito legal. Adorei te conhecer, José. Olha, doutora... Agora formalizar a história, né? Doutora Gisele Sampaio Silva, que é coordenadora de neurologia do Hospital Albert Einstein. Por isso que você conhece o Jorge, né? Lá do Albert Einstein, professora da Unifesp, além de doutora, é professora, socorro. E membro da Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Adorei te conhecer, volte quando quiser. Já você é 10, pode ter certeza, adorei. Viu? Obrigado, meu amor. Eu vou ali dar um recado.